Olá, muito bom dia a você que nos acompanha sempre na telinha da SIC TV, começando o nosso programa, começando a Viver Bem com mais um tema. Lembrando que todos os sábados a gente traz um novo tema, um novo especialista para esclarecer as suas dúvidas. E hoje, olha só que interessante, os cálculos renais, eles ocorrem no sistema urinário, rins, ureteres, bexiga e uretra. Já os cálculos biliares afetam o sistema biliar, como vesícula biliar, ducto cístico, hepáticos e colédoco. Eles não guardam nenhuma semelhança, somente pelo nome e pelo fato de provocarem forte dor em cólica durante o seu deslocamento. Então hoje, o Dr. Eliakim Massuquito vai explicar as diferenças e semelhanças entre o que conhecemos popularmente como pedra dos rins e também pedra na vesícula. Dois cálculos, duas dores que acabam confundindo um pouco a gente, né, doutor? Exato. Tudo bem? Tudo bem, Renata? Bom dia. Bom dia, pessoal da SIC TV. Obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos tentar esclarecer um pouquinho essas dúvidas que a gente possui em relação a essas duas patologias. Bem comuns, inclusive, né, doutor? Muito, principalmente na nossa região. A prevalência é muito alta no mundo inteiro, só que na nossa região, por algumas peculiaridades que a gente vai falar, a incidência é até maior do que nas demais regiões do país. Então, para a gente entender bem o que são os cálculos renais e os cálculos biliares, queria que o doutor explicasse para a gente. E a gente até tem algumas ilustrações para poder identificar onde ocorre cada região, doutor. Perfeito. Uma coisa que tem que deixar distinta aqui, são duas patologias totalmente distintas, ou seja, apesar de os dois terem o nome de cálculo, são patologias que têm semelhança alguma uma com a outra. Os cálculos biliares são um acúmulo, a condensação de algumas estruturas de alguns minerais, são dois tipos principais, que é o de colesterol e os pigmentados, ocorrem, como você falou muito bem, no aparelho digestivo, mais especificamente no sistema biliar, podem estar dentro da vesícula, podem migrar e impactar o ducto cístico, como mostra na imagem na tela, pode apresentar no ducto hepático, no ducto colédoco, tá? E pode gerar várias consequências. O cálculo do sistema urinário, que é o cálculo renal, que a gente chama, ele já pode também ter manifestações múltiplas e localizações diversas. Ele já fica no sistema urinário, pode ficar dentro do rim, como mostra na imagem, no ureter, que é o canal que comunica o rim até a bexiga, e nesse ureter em várias localizações distintas, pode estar dentro da bexiga, pode estar dentro da uretra, tá? E cada uma dessas localizações vão gerar sintomas diferentes, as causas são diferentes e as consequências dessa presença desse cálculo também são distintas conforme a sua localização. E quais seriam os sintomas de pedra nos rins, doutor? Isso é algo muito interessante, Renato, pelo seguinte: o cálculo renal, propriamente dito, como eu falei, conforme a sua localização, ele apresenta sintomas ou não. Uma coisa muito comum no nosso consultório é esse paciente chegar com a queixa assim, está doendo as minhas costas, uma dor lombar, que a gente classifica por conta da nefrolitíase. E realmente, o cálculo renal, ele tem um fator de dor após o deslocamento. Então, o fato de ele ter uma pedra no rim, não necessariamente ele tem dor, mas o deslocamento desse cálculo, que causa uma obstrução, ou seja, bloqueia a saída de urina daquele sistema anterior aonde o cálculo está obstruído, causa essa dilatação do sistema e dor. Então, a pedra no rim, isso é uma coisa muito interessante de falar, não obrigatoriamente ela tem dor. Uma vez que ela esteja obstruindo, ela vai causar sintomas. E aí, desses sintomas, nós temos as dores típicas, que é aquela dor em cólica nas costas, que pode irradiar para a parte inferior do abdômen, seguindo para as mulheres em relação à região vaginal, ou nos homens irradiando também para o testículo. Aí vem a dificuldade para urinar ou a eliminação de uma quantidade pequena de urina, né? Perfeito. Que é aquele xixizinho pequeno, com intervalos rápidos. Exato, daquela uma sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, você tem que ir no banheiro muitas vezes, uma ardência, realmente uma dificuldade para fazer xixi, realmente. Isso são os sintomas clássicos da obstrução, mas não obrigatoriamente tem sintomas. Tá? Sintomas do cálculo renal. Já os sintomas do cálculo biliar, a gente vai colocar na tela também para a gente discutir um pouquinho essa questão, a diferença entre os dois tipos de cálculo. Perfeito. Ao contrário do cálculo renal, o cálculo biliar, principalmente aquele cálculo da vesícula, ele já possui uma manifestação mais prolongada. É aquele paciente que já está sentindo isso há mais tempo
E por mais que ele não tenha uma complicação, que a gente vai falar, ele já gera um desconforto. É aquele paciente que tem um mal-estar conforme alguns tipos de alimento. É aquela típica dor no estômago quando come alguma coisa mais gordurosa, alguns alimentos que possuem uma gordura consistida, tipo peixes fritos, churrasco, ovo, massas em geral. É aquele paciente que fala, poxa, eu comi, mas eu não tenho aquela saciedade, dá um desconforto, uma sensação de que eu não digeri muito bem. E muitas vezes até a pessoa confunde com uma gastrite, às vezes tem associação com uma gastrite realmente, mas é aquela gastrite que você tenta tratar, não melhora e vai acumulando esses sintomas até que por acaso ele solicita um ultrassom, que é o melhor exame para diagnosticar a pedra na vesícula, e ele descobre essa colelitíase, que é a pedra na vesícula a gente chama. Então, a vesícula é localizada na parte superior do abdômen, na parte direita, então normalmente pode ter dor nessa região também, e ela pode apresentar essa dor em tipo de cólica e vem associada a náusea, vontade de vomitar, vômitos, em alguma situação de extensão da barriga, entre outros sintomas. Vou pedir só para a nossa produção reforçar então na tela os sintomas, para a gente entender, identificar. Né? A gente tem a dor no estômago, a dificuldade de digestão, como o doutor pontuou, até alimentos mais pesados, mais gordurosos, né, doutor? Perfeito. Dor no quadrante direito superior do abdômen, como o doutor demonstrou pra gente. Dor semelhante à cólica e as náuseas. Então, assim, os dois cálculos têm bem essa característica da cólica, né, doutor? Tem, sim. Os dois cálculos geram essas crises álgicas, que são essas dores. A diferença é que a dor da vesícula, você vai ver que tem muito fator com alimentação. Essa dor, ela é posterior a alguma alimentação pesada, que o pessoal fala que é isso. É indiretamente provocada, Exato. Né? Por algum comportamento que eu não deveria ter, já que eu tenho o cálculo. Perfeito. É aquele tipo de paciente almoçou, jantou alguma coisa diferente, dá uns 40 minutinhos, ele começa a sentir esse desconforto. Já o cálculo renal, ele não tem um fator propriamente dito de início abrupto, e ele é bem mais agudo. Então o paciente, por exemplo, está dormindo, ele acorda com muita dor. Ou então ele está em casa, sentado, de repente ele sente uma pontada que ele fala. Então é muito mais agudo e não tem aquele fator tão predisponente como, por exemplo, eu comi e depois de um pouquinho começou a doer. Não, o cálculo renal às vezes ele é súbito. Então essa é uma diferença, mas os dois, a dor é muito parecida. E quando o cálculo renal é do lado direito, aí às vezes até podem se confundir, por quê? O náusea ambos apresentam, a dor em cólica é semelhante, então até um pouco difícil nas fases iniciais ter essa diferenciação. Para a gente entender um pouquinho mais a diferença dos dois tipos de cálculos, agora os fatores de risco na tela para você que está acompanhando o nosso Viver Bem, falando então de cálculo renal e cálculo biliar. Fatores de risco para o cálculo renal: o histórico familiar, homens entre 30 e 50 anos, reduzido consumo de água, habitante de clima quente. O senhor até pontuou no início que é uma questão, é um problema bem comum na nossa região, né? Por ser bastante quente. Perfeito. O cálculo renal, os cálculos do sistema urinário, ele tem grande associação com fatores comportamentais. E assim, o homem tem uma incidência maior por conta disso. O homem, ele normalmente é aquele trabalhador braçal que fica mais exposto ao sol, na nossa região principalmente por conta do nosso clima. E isso aumenta a incidência muito do cálculo. Em comparativo, tem vários trabalhos mostrando a região nordeste e região norte do país, a incidência de nefrolitíase é muito mais elevada do que o sudeste e o sul, por questão de clima. Então, assim, nós já temos um consumo baixo de água, que é natural do nosso dia a dia, aquela correria não tem o hábito de prevenção, e a exposição ocupacional ajuda muito. E outro fator também, essa questão ocupacional, é que o profissional que trabalha com serviços que necessitam de esforço braçal, exposição solar, sua muito, ele tem uma incidência mais elevada de cálculo renal e, assim, isso é indiretamente proporcional à renda, que como o pessoal de baixa renda necessita desse trabalho braçal mais intensamente, a incidência de cálculo nessa população é maior do que na população de maior poderio econômico. Quero colocar na tela mais uma vez para a gente reforçar, lembrando que os fatores de risco para o cálculo renal: histórico familiar, homens entre 30 e 50 anos, o reduzido consumo de água e habitante de clima quente. O doutor até explicou para a gente no bloco anterior que tem muito uma característica ali social, principalmente a questão dos homens por desempenharem atividades normalmente mais pesadas, que se exponham mais ao sol. E a gente também tem essa questão do clima aqui do nosso estado. Agora, vamos colocar na tela os fatores de risco
para a pedra na vesícula, né? O cálculo biliar. Dieta rica em gorduras e carboidratos pobres em fibras, vida sedentária que eleva o LDL, o mau colesterol, e diminui o HDL, o bom colesterol, diabetes, obesidade. A gente tem mais fatores de risco, mas antes, doutor, bem que o senhor até comentou no início as questões dos hábitos alimentares para o cálculo biliar, né? Perfeito. Então, eu costumo falar para meus pacientes o seguinte: o que causa cálculo biliar é a comida gostosa. Então, é a nossa vida atual. Tudo que a gente come que tenha essa dieta rica em gordura, e isso inclui muito coisas que às vezes a população não sabe que é rica em gordura. Exemplo, chocolate, pão, macarrão, tudo isso que tem um percentual de lipídio elevado, carboidrato que transforma em lipídio, são fatores de risco. E isso é a nossa rotina. É difícil você perceber hoje pessoas que têm uma alimentação adequada, até pela correria do dia a dia, é muito mais acessível essas alimentações rápidas e gordurosas do que uma alimentação saudável, rica em frutas, em legumes, essas situações. Então, o nosso hábito, o nosso estilo de vida atual, ele propicia muito essa patologia, sabe? E ao contrário do cálculo renal, a gente falou muito bem das questões dos homens, o cálculo biliar ele é mais comum na mulher. Aí nós não entramos muito na dieta, mas é mais uma questão hormonal que facilita, tem uma propicidade maior a formar esses cálculos biliares na mulher. Então o homem tem mais prevalência de nefrolitíase e a mulher de colelitíase, que é a pedra na vesícula. Aproveitando a deixa então do doutor, vamos continuar falando sobre os fatores de risco para o cálculo biliar, porque a gente tem a hipertensão, a pressão alta, o fumo, o uso prolongado de anticoncepcionais, e a gente chega na questão da mulher, né, doutor? Elevação do nível de estrogênio, que explica a incidência maior de cálculos biliares nas mulheres, e a predisposição genética. A gente percebe que a predisposição genética está presente ali nos dois. Nos dois, os dois têm uma predisposição genética, quanto o outro. Isso seja tanto por questões de herança genética, alguns fatores que causam essas doenças, quanto que, se você for pensar, pelo comportamento também. Porque se você está numa casa que todo mundo tem um consumo da mesma comida, tem os mesmos hábitos, se os pais costumam apresentar essas doenças, é natural que os filhos tenham os mesmos fatores de risco. Isso é interessante, que nós temos que fazer essa adequação de dieta normalmente para esses pacientes. E uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça da família é que não é só a paciente que tem que seguir a dieta, é a família inteira. Até porque é muito difícil eu virar para uma pessoa e falar assim: olha, você não vai poder comer chocolate nem churrasco na sua vida, mas seu marido vai poder. Então, assim, você vai ficar lá na mesa, seu marido comendo uma barra de chocolate e você olhando e não vai poder fazer nada. Então, é difícil essa adequação, tem que ser uma adequação de todo o grupo familiar. E só reforçando, o renal mais comum nos homens, o biliar mais comum nas mulheres. E os cálculos, eles são considerados uma doença ou uma condição, doutor? São doenças, ambas as situações, renal e biliar, são doenças, e são doenças que muitas vezes são causadas por outras doenças também, tá? Mas ambas são consideradas patologias mesmo, doenças. Certo. Tanto o renal quanto o biliar são patologias graves, doutor? Perfeito. Eles apresentam um potencial de gravidade muito elevado. Então, são patologias que podem ser muito tranquilas. Às vezes, pessoas possuem tal doença e nem sabem e acabam falecendo por outra causa. Existem muitos estudos antigos de necrópsia que mostram pessoas com nefrolitíase e colelitíase assintomática, mas eles possuem um potencial de gravidade muito alto, que são as complicações de um e de outro. Por conta desse risco maior de algumas complicações, que a gente acaba indicando o tratamento nesse paciente. Mas eles têm um potencial de gravidade alto, sim. Entre os fatores de risco, a gente viu ali a questão da idade. Todos os dois cálculos, eles podem acontecer em qualquer idade ou somente em adultos? Perfeito. Ambos os cálculos podem apresentar em qualquer idade. Os renais, eles apresentam um aumento da incidência a partir dos 15, 20 anos de idade, que são os adultos jovens. Mas as crianças podem apresentar. Normalmente as crianças apresentam cálculos renais por causa de alguma malformação anatômica que causa estase, ou seja, a urina ela fica parada muito tempo em um local específico do sistema coletor, e essa urina parada faz a condensação e forma esses cálculos. Ou mesmo por alguma doença genética que facilita, como a cistinúria, entre outras doenças que podem facilitar. E no cálculo biliar a mesma coisa, são raros, mas as crianças podem apresentar também, seja por alguma malformação, seja por
uso de algumas medicações. Por exemplo, criança que usa muito antibiótico, alguns antibióticos específicos, podem apresentar cálculos biliares. Então, as crianças podem apresentar, mas não são tão comuns. É um pouco mais raro do que o adulto e o idoso. Aí seria, o ponto seria justamente porque são hábitos que podem levar a esses dois tipos de cálculos. Então, como é algo que se arrasta ali durante um certo período da vida, por isso que normalmente acontece na vida adulta. Mas na questão das crianças, ali algum tipo de má formação pode ocasionar. A criança normalmente não é mais comportamental, não é algo que ela fez para propiciar aquilo, é algo que ela já nasceu com alguma predisposição. O adulto não, ele pode ter uma predisposição também, mas são mais uma consequência dos seus atos. Se a quantidade e tamanho das pedras, dos cálculos, pode variar. Pode, doutor? Com certeza, isso é algo interessante. Do cálculo renal, por exemplo, os relatos dos primeiros cálculos renais vêm bem antes na idade antes de Cristo. Tem relatos de cálculo biliar até 3.000 anos antes de Cristo. Inclusive, o maior cálculo da história relatado é antes de Cristo, é 2.000 anos antes de Cristo, que é de 1,3 kg. Então, claro, esses tipos de cálculo hoje a gente quase não encontra, é bem raro, mas existe variação sim do tamanho. E uma coisa que determina muito a variação é a localização dele. Quando tem um espaço maior para ele crescer, naturalmente ele apresenta um cálculo maior. E algumas características específicas do cálculo, por exemplo, no cálculo renal, os cálculos infecciosos, que a gente chama, eles costumam ser maiores, que são os cálculos coraliformes renais, que a gente chama. Então, eles podem variar de tamanho, sim, e conforme a variação do seu tamanho, determina o tipo de tratamento e a necessidade de tratamento também. Cálculos pequenos, por exemplo, a gente fala que ele pode sair sozinho, ele pode não necessitar obrigatoriamente de cirurgia. O cálculo biliar também pode apresentar variação de tamanho e quantidade. E essa quantidade ou tamanho também influencia no tratamento e nas potenciais complicações. Os cálculos maiores, eles têm uma tendência a fazer umas complicações diferentes dos menores. Então, tem sim uma variação. Isso tem grande influência nos sintomas e no método de tratamento necessário. A consistência deles é igual, doutor? Não, de forma alguma. Nos biliares, por exemplo, nós temos os dois tipos, que são os pigmentados e os de colesterol. Os colesteróis costumam ser mais moles, os pigmentados eles são mais duros. Os pigmentados eles são pretos realmente. A localização de formação deles é diferente, o mecanismo também é diferente de formação, as causas, mas os de colesterol costumam ser mais moles. E no renal a mesma situação. Os cálculos, o principal tipo de cálculo é o oxalato de cálcio, que a gente chama. Então ele é um cálculo que tem uma consistência bem diferente dos infecciosos que são de estruvita. Então, varia muito o cálculo ser mais mole, mais duro. E essa consistência, essa densidade que a gente chama, também influencia no tratamento. Existem alguns tratamentos, por exemplo, que só servem, no cálculo renal, para cálculos moles. Exemplo muito clássico é algo conhecido que são aquela quebra de cálculo por ondas de choque, que é a LECO, líquido-tripsina extracorpórea. A LECO ela é muito boa para cálculos moles. Os cálculos duros, que têm uma densidade elevada, eles não têm tanta chance de sucesso. Então, existe sim uma variação de densidade, de, vamos dizer, dureza entre os cálculos. Já que o senhor comentou da questão dos tratamentos, o tratamento para os dois cálculos vai ser somente cirúrgico ou não? Não, isso é algo muito interessante. No cálculo biliar, por exemplo, não obrigatoriamente a pessoa tem indicação de cirurgia. Tá? Agora, uma vez tendo indicação de tratamento, essa paciente, existem algumas terapias medicamentosas, porém com taxa de sucesso muito baixa, que são medicações como se fosse para dissolver esse cálculo. A incidência de sucesso é baixa e tem algumas complicações. Exemplo, a recidiva é muito elevada e o custo da medicação é muito alto. Então, a gente acaba não usando rotineiramente essa indicação por conta disso. Então, uma vez que seja sintomático ou conforme o tamanho desse cálculo ou alguns fatores de risco do paciente, há indicação de cirurgia sim. Diversos tipos de cirurgias existem. No cálculo renal, é a mesma situação. Depende da localização, o paciente influencia muito. Se a gente precisa, por exemplo, um paciente com rim único, que tenha um cálculo, que a chance dele entrar em insuficiência renal se aquele cálculo MIGA é alto, eu teria uma indicação independente do tamanho desse cálculo. Os pacientes com cálculos menores em rim duplo, eu posso tentar um tratamento conservador. Agora, cálculos maiores, associados à infecção, não. Então, não necessariamente é cirúrgico esse tratamento e não necessariamente precisa de tratamento, tá? Porém, sempre deve ter uma avaliação médica. E as técnicas de cirurgia são diferentes? Sim, isso é algo bem interessante, que assim, a medicina modernizou na cálculo biliar, surgiu algo muito interessante que foi a laparoscopia. A primeira laparoscopia foi feita em 1990 no Brasil, em junho. O Dr. Thomas
Zego, em São Paulo, e ele criou um ponto marcante nessa cirurgia da vesícula. Antigamente, ainda usado em alguns locais por conta da indisponibilidade, era feito um corte abdominal para poder retirar essa vesícula. Desconforto, dor no pós-operatório era muito pior. É a chamada cirurgia aberta. É a cirurgia aberta. Então, o paciente tinha uma dificuldade maior, um tempo prolongado de afastamento do trabalho e as consequências pós-cirurgia, hérnia, dores crônicas na região, eram muito maiores. Com o advento da laparoscopia, que é a cirurgia laser que o pessoal divulga, mudou drasticamente. É uma cirurgia, por exemplo, que eu opero o paciente de manhã, 2 horas da tarde ele está em casa. Ou operei à noite, no outro dia de manhã ele vai para casa. A incisão é bem menor, né? São mínimos furos abdominais, a qualidade de vida infinitamente menor, o dano ao paciente é muito melhor. A gente chama de cirurgia minimamente invasiva, então é muito superior. No cálculo renal, as mesmas situações. Antigamente existiam aqueles cortes para tirar, você abria a cirurgia aberta de rim, ureter e bexiga. Hoje, com o advento da laparoscopia e principalmente da endoscopia, que é o tratamento através do trato urinário sem precisar cortar, melhorou muito isso. Nós temos hoje o padrão ouro, dependendo do tamanho e localização do cálculo, conforme eu falei, são a ureteroscopia, a ureterorenolitipsia por laser. E é algo que é um advento que mudou muito. E muito isso depende de um fator que surgiu na urologia, que foi o duplo J, que é um catéter que impede a inflamação e a obstrução desse cálculo, ajudou muito no tratamento. Então, o advento essas evoluções na medicina propiciaram muito mais conforto ao tratamento desses pacientes. Doutor, vou perguntar até da forma mais leiga possível para a gente realmente entender. Em algum dos casos, você tira algum órgão ali do paciente? Sim. A vesícula, por exemplo, você retira a vesícula e o paciente ele pode viver normalmente sem ela? Perfeito, isso é algo interessante. No sistema urinário, no renal, não. A gente tira a pedra, muitas vezes a gente transforma a pedra em areia. Então, às vezes, o paciente fala, poxa, mas eu não vi meu cálculo, é porque a gente fragmenta o cálculo em uma areiazinha que não tira nada do sistema urinário, não tira o rim, não tira nada. Agora, na vesícula, não. Nós temos uma vesícula doente, disfuncionalizada. É uma vesícula que forma cálculos. Então, não tem por que eu mantê-la ali, porque se eu mantesse, ela produziria cálculo novamente. Então, realmente, ela é retirada e o corpo vai se adaptando. Eu costumo dizer para meus pacientes que a vesícula, ela funciona como se fosse uma despensa. O fígado produz a bile, que é a substância que ela armazena, e ela é como aquela despensa que nós temos em casa, que guarda os alimentos, os suprimentos, ela guarda a bile e esse acúmulo de bile ali acumula as pedras. Então, quando a gente tira ela, o corpo tem que se acostumar que não vai ter mais aquela despensa. Então, ele vai ter que produzir a bile de uma forma mais lenta, tudo, e aí ele demora uma adaptação. Essa adaptação, normalmente, é 3 meses. Muito bem, infelizmente nosso tempo é curto, doutor, mas já fica o recado para o nosso telespectador. Em todos os casos, o ideal é procurar um especialista. Com certeza, a melhor opção sempre. Obrigada mais uma vez por participar conosco, viu, doutor? Muito obrigado, eu que agradeço, gente. A gente quer agradecer também a Celibras, mais uma vez, por nos ajudar a levar este tema a todos os públicos, com a interpretação, com as libras, né? Demonstrando uma inclusão, e agradecer a você de casa que nos acompanha sempre aqui na tela da SIC TV ou também pelo nosso canal no YouTube, canal SIC TV. Então, a você, um ótimo fim de semana. Sábado que vem nós estamos de volta.